Boa noite, galera. Já vamos entrando aí. Vamos fazer hoje o nosso último dia de live e a gente vai começar com o Israel Teodo hoje. Hoje vai ser um conteúdo das 6 às 6h30, ok? Aqui na página, aqui na live vai ser das 6 às 6h30 com o Israel Teodo, por causa que ele vai ter outra live também depois. Eu tenho uma live também às 7 horas com com a Girita e com o Alex Nassif, só que lá na plataforma do Futebol Interativo. Eu vou deixar aqui para vocês o link para quem quiser entrar, salvar depois na outra live, ok? Vai ficar aí o link salvo. E esperar o professor entrar aí pra gente já começar a live. Entrando, então vai enviando aí pros seus amigos. Clica no aviãozinho e envia. Clica no coraçãozinho também. Vamos fazer todo mundo que é interessado por futebol ver essa live, que a gente vai falar sobre um tema muito interessante, que é a tomada de decisão no futebol, como potencializar a tomada de decisão no atleta de futebol. E a gente vai conversar um pouco sobre isso. O professor que chegou, chamar ele aqui. Boa noite, professor. Oi, Tudo bem? Marcos. Boa noite, meu amigo. Tudo bem? Tudo bem contigo? Tudo certo. Eu gostaria de agradecer o seu convite por ter aceitado fazer essa live. A gente já tem conversado desde a semana passada, mas por causa desses compromissos a gente não conseguiu fazer na semana passada a live. E hoje deu, casou o dia pra gente fazer essa live. Eu gostaria de agradecer, é uma honra imensa estar falando com uma pessoa do seu calibre aqui nessa live, que eu tenho certeza que vai agregar muito conhecimento para mim, para todas as pessoas que estão assistindo aí a gente. Porque você, para mim, é uma das referências hoje aqui no futebol nacional e também mundial, principalmente na parte cognitiva, de tomar de decisão, aí na UFV, do NUPEF também, no Taticam. É, e eu quero te agradecer, viu, por ter aceitado o meu convite. É um prazer, Marcos. É sempre importante a gente estar em contato com jovens talentos, pessoas que estão tentando contribuir para o futebol brasileiro. O futebol brasileiro vai mudar muito graças também aos jovens talentos, às pessoas que estão dispostas a se aperfeiçoar, a fazerem práticas diferentes. A gente ficou por um período aí carente, né, de evolução, e nos últimos anos a gente vem evoluindo muito forte. Então é importante que a gente tenha, obviamente, ações como essa e pessoas interessadas em, cada dia que passa, qualificar ainda mais o futebol brasileiro. Então, um prazer enorme. Você tem feito aí um trabalho espetacular, né? Então, é sempre bom contribuir. Muito obrigado, é muito bom ouvir essas palavras vindo de uma pessoa como você. Eu gostaria, primeiramente, não sei se alguém aí da live não conhece, acho que conhece, mas eu gostaria que você fizesse uma breve apresentação sua de como você chegou no nível que o senhor está hoje. Entendi. Para as pessoas que não sabem, eu fui um grande jogador de futebol, né? Joguei muito futebol, praticamente dos 4 anos, 5 anos até os 17. E jogava muito, viu, Marcos? Aham. Jogava de 8 da manhã às 8 da noite, até minha mãe chamar para dentro de casa. E quando eu tinha essa idade, né, no final da adolescência, eu percebi que não poderia continuar jogando futebol, né? Sim, Não tinha condições de me profissionalizar. Então eu tinha um sonho em trabalhar com futebol, seja jogando, seja em outra área, né? Naquele momento eu era um adolescente, eu tive a sorte de ter um irmão um pouco mais velho do que eu, então ele já estava concluindo a educação física quando eu estava fazendo vestibular. E isso me permitiu conhecer a área da educação física mais rápido, entender como poderia, como nós poderíamos trabalhar, né? Como poderíamos estar envolvidos no futebol, não jogando, né? sim.
apenas trabalhando como profissional. Então eu fui buscar o curso de Educação Física, né? A Universidade Federal de Viçosa, naquela época, já era uma universidade muito famosa pelo seu trabalho na área do futebol, né? Os primeiros livros técnicos na área do futebol no Brasil foram publicados pela Universidade Federal de Futebol de Viçosa. E aí, então, eu vim para Viçosa. Já naquele momento, eu comecei já a trabalhar, entre aspas, né? Já Aham. fiz estágio, fui trabalhando aqui na Liga Universitária Viçosense, tive grandes professores no meu processo de formação, e quando terminei a graduação, fui para Belo Horizonte, porque aqui Viçosa é uma cidade mais estudantil, para quem não conhece, né? Uma cidade universitária, e que tem menos oportunidade do que uma capital. Então fui para Belo Horizonte, para poder ser treinador, ser auxiliar, e aí lá tive várias oportunidades, e depois fui seguindo a minha carreira. Então, quando eu fui ser treinador, uma das questões que mais me levantou assim foi que eu treinava basicamente no fim de semana, não tinha tanta aplicação por parte dos atletas. Então, eu Sim. me questionava muito em relação à metodologia. Então, essa foi a segunda questão que eu tive durante o meu processo, né? Primeira foi, eu joguei muito e não me tornei jogador de Aham. futebol. Eu fiz as 10.000 horas e não fui jogador de futebol. Por quê? Então eu fui estudar para procurar entender. Depois eu dou treino enquanto treinador e no fim de semana o meu atleta faz muito pouco daquilo que eu estou promovendo no treino ao longo da semana. Por que isso acontece? Porque eu me esforço tanto para poder dar treinamentos e no fim de semana esse atleta ele não consegue desempenhar aquilo que nós treinamos ou aquilo que supostamente eu gostaria que ele fizesse, né? Sim. Calma aí, galera. Deu uma travada aqui na live. Vamos ver se vai voltar aqui a conexão com o professor Israel. Esperar só um minuto. Live tá travada aí também para saiu aqui. Vou chamar ele aqui de novo, tá? Esperar ele entrar aqui de novo. Que deu problema na internet com a conexão, mas a gente já vai voltar, tá? Então fiquem aí, continuem enviando, aperta no aviãozinho, manda para todos os amantes de futebol que se interessem por esse tema, que querem ouvir um pouco do professor Israel Teudo falar aqui na live, para a gente adquirir muito mais desse conteúdo, ok? Continuem enviando aí para os seus amigos e vamos fazer muita mais gente estar presente nessa live, tá? Galera, quem quiser, a gente vai ter pouco tempo, então quem quiser já ir colocando as dúvidas, alguma dúvida sobre o tema, coloca aí que eu vou tentar sanar todos até o nosso tema, por causa que o professor Israel tem outra live às 6h30, eu tenho uma live com a transmissão ao vivo lá na plataforma do Futebol Interativo, tá? Às 7 horas, falar sobre metodologias de treinamento com o Alex Nassif, com o Vinícius Argirita. Quem quiser, o link eu já deixei aqui nos comentários. O professor Israel ainda não entrou. Não sei se está dando algum problema. Eu vou deixar aqui o link de novo. Para quem quiser entrar na próxima live, tá? É só entrar nesse que vai estar lá. Próxima live falando sobre metodologia de treinamento, treinamento analítico, integrado, sistêmico, ok? Então a gente vai falar, ver um pouco do que também de como que eles trabalham no clube deles. O Alex Nassif já passou por vários clubes, como auxiliar, como treinador. Atualmente ele estava no Tupi. E o Vinícius Argiri está na base. Chama aqui o Israel. Entrou. Tá entrando aqui. E aí, professor? Caiu, Caiu. a Tudo conexão certo? ficou um pouco ruim. Então, para poder Sim. assim, abreviar um pouquinho, então foi essa segunda questão, foi relacionada à metodologia, né? Então eu fui fazer meu doutorado e aí, posteriormente, regressei e fiquei na Universidade Federal de Viçosa, onde a gente vem desenvolvendo
estudos aqui na área do futebol. Sim, verdade. Gostaria primeiro desse tema que a gente vai falar hoje, que é a tomada de decisão, eu gostaria que você definisse um pouco, bem curto, uma frase bem curta, o que que é a tomada de decisão e quais são as valências que envolvem um jogador que fazem com que um jogador tenha uma tomada de decisão assertiva. A tomada de decisão nada mais eu acho que é até pode até haver aí vários consensos, né? Nada mais é do que você decidir sobre algo, né? Sim, Alguma situação ou sobre determinado aspecto, né? E, obviamente, quanto mais conhecimento você tem sobre esse aspecto ou sobre essa situação, maior a sua probabilidade de acertar, né? A decisão que você tomou. Qual foi a outra questão que você disse? sobre as valências que envolvem na tomada de decisão Hum. de atleta, como a concentração e essas coisas. Você tem vários elementos, né, que compõem a tomada de decisão, né? Então, por exemplo, um é o seu conhecimento, a outra é a inteligência, a outra é a criatividade, a outra é o processamento da informação, é a busca visual, é a memória de curto e longo prazo, né? Esses são, vamos dizer assim, os principais elementos cognitivos, né, que estão relacionados à tomada de decisão. Sim. Professor, como eu já tinha conversado com você, como que a gente pode potencializar a tomada de decisão do atleta, mas dentro de uma atividade, uma metodologia de treino, uma atividade, como que eu posso potencializar essa tomada de decisão do atleta? Basicamente, para poder potencializar, o que é necessário é você dar conteúdos adequados ao desenvolvimento do atleta, né? Então, Sim, se o seu atleta ele precisa aprender, por exemplo, a ser o segundo homem de marcação, você precisa desenvolver esse conteúdo. Se ele precisa fazer ações relacionadas a ser o primeiro homem de marcação, você tem que dar esse estímulo. Quanto mais estímulo adequado você der ao seu atleta, conforme a necessidade dele de desenvolvimento, melhor, né? O grande problema em relacionado à tomada de decisão é que, por muito tempo, nós ficamos no mercado e na literatura ser uma ferramenta de fácil usabilidade para poder se conhecer essa informação, né? Então, agora mais recente, a gente tem a Tactic Up, que tem colaborado muito nesse processo, porque você conhecendo as necessidades que o seu atleta tem, você provavelmente vai acertar mais. Então, é aquela questão que eu coloquei lá quando eu fui fazer o doutorado, né? Que eu fui ser treinador e aí tinha muita dificuldade. Se naquela época, especialmente para quem é mais novo, treinadores novos, né? Se você tem ferramentas de avaliação que te permitem você encurtar o caminho e ser mais assertivo, melhor, porque depois você vai aprendendo com a sua própria prática, né? Então é isso que faz, por exemplo, um preparador físico. Ele avalia, né? Ele levanta ali as potencialidades e limitações do atleta e trabalha conforme as necessidades que esse atleta tem. sim, entendi. Eu estava lendo hoje estava um artigo lá do Scaglia que estava falando sobre o método tradicional e o método interacionista da pedagogia do jogo. Aí Sim, falar que no método interacionista ele dá uma maior criatividade para o jogador para solucionar os problemas, que isso vai potencializar também a tomada de decisão do atleta. Você acha que no método analítico, que é o método tradicional, que a gente não tem tanta criatividade, que só faz, vou fazer um passe ali, só vou fazer normal, mas não é uma situação de jogo. Tem como potencializar essa tomada de decisão do atleta dentro do método analítico? bom, vamos lá. Amanhã, inclusive, vai ter uma publicação do NUPEF sobre esse tema. Tá? Você está antecipando até uma publicação que a gente vai fazer amanhã. Para quem já acompanha o NUPEF, pode ir lá no nosso perfil que vai ter uma informação a respeito disso que nós preparamos aí ao longo da semana. Basicamente é o seguinte, em relação ao método analítico, né? Ele é importante, ele tem a sua valência, né? Mas ele não morre em si. E muitas das vezes as pessoas, os treinadores, eles confundem muito o que é conteúdo, o que é tema, o que é objetivo, o que é metodologia e quais são os exercícios de trabalho. Então, vou Sim, dar um exemplo para vocês poderem entender. É o que a gente vai amanhã também desenvolver um pouco mais. Uma pessoa, quando ela aprende a dirigir, ela vai fazer ali todos os exercícios para poder
tirar a carta de direção, né, a permissão de direção, ela, inicialmente, uma pessoa que vai fazer esse tipo de ação, ela aprende a dirigir ou num campo grande, descampado, ou ela aprende a dirigir numa rua vazia e ela vai fazendo esse movimento, ida e volta, não é? Sem nenhum carro por perto, com os espaços amplos, né? O fato dela fazer essa ida e volta, ida e volta, ida e volta numa rua, não significa que ela está apta a dirigir ou não. Sim. Ela não pode ganhar Verdade. carteira para poder dirigir. Então, o que permite a ela ganhar essa carteira para dirigir? Se ela tiver mais experiências relacionadas à parte situacional. Né? Então, ela vai sendo colocada aos pouquinhos, uma hora ela passa a dirigir no bairro, depois ela passa a dirigir no centro de uma pequena cidade, depois no centro de uma grande cidade, até ela se adaptar em termos de execução motora às demandas situacionais, correto? Uhum. O mesmo se passa com o jogador de futebol. Não significa que ele vai fazer um exercício em fila de lá para cá, passando bola, ou driblando, ou que seja qualquer movimento motor, que ele é um jogador de futebol. Né? Mas ali há algum tipo de aprendizado, há que ser aproveitado em determinado momento. Mas isso não significa que ele vai ser jogador de futebol. Tá? Então, isso aí eu acho que consegue passar bem para as pessoas a necessidade de se organizar treinamentos situacionais. Mas significa que o situacional também vai dar conta de tudo. Tem momentos que você precisa isolar o comportamento. Tá? Então, eu acho que isso aí, normalmente, quando eu explico, as pessoas ficam um pouco mais com clareza, né, desse aspecto. Sim, acho que no treinamento tem que ter a relação, né, entre eu, a bola, o jogador e o adversário. Por causa que se você ficar treinando só sem um adversário, você não vai treinar uma situação de jogo que pode acontecer no jogo, porque o adversário ele pode ter uma reação que não é treinada em um treino. Deu problema de novo. Vou falar de novo porque tava rodando aí. Deu Eu estava te escutando bem. um minuto. Tava escutando? Por causa que aqui apareceu, não sabia se você tá me escutando ou não. Então, se a gente não treina uma relação que fica treinando só eu e a bola e o jogador meu companheiro, eu acho que a gente não treina todas as valências e toda a potencialidade que um jogador pode ter, todo o aspecto cognitivo, por causa que a gente não está criando situações, problemas para o atleta resolver. E entrando nesse assunto, eu até conversei ontem com o Henrique, que ele foi aluno da especialização aí de Viçosa, Henrique Pereira. Você acha que a descoberta guiada, não dando o objetivo para falar assim, para o jogador, você tem que fazer isso, é isso que você tem que fazer. Você acha isso importante no processo de tomar de decisão, no processo de formação do atleta? É importante, é muito importante, claro. Tem um momento que ela vai ser importante, como tem momentos que a instrução direta também vai ser importante. Nesse aspecto da metodologia, não existe uma só que vai responder a tudo. Né? Existem aspectos que vão ser mais pertinentes em função do momento que o atleta ele está. Porque se o atleta ele é um atleta mais dependente do seu feedback, se você faz isso, isso gera ansiedade. E o fato de gerar ansiedade, você complica a parte do aprendizado. Isso em termos neurológicos, né? Porque você cria problemas na transmissão do impulso nervoso em termos bioquímicos na baína de mielina. Tá, mas só para não entrar aqui em muitos aspectos relacionados à parte neurológica, mas é só para o pessoal poder saber que quando você cria ansiedade no seu atleta, ou estresse no seu atleta, se o aprendizado ele não for muito forte, não estiver muito bem consolidado, isso pode criar problemas. Até inclusive, se você me permite aqui, eu queria mandar um abraço aqui para vários ex-alunos da especialização em futebol que estão acompanhando aqui a nossa live, né? Nosso curso de especialização em futebol aqui na Universidade Federal de Viçosa tem formado muitos profissionais para o mercado de trabalho, né? E felizmente eles têm tido muito sucesso. Né? Queria mandar um abraço aqui para o Ximenes, que está aí, que faz um trabalho espetacular, é um gestor de ponta do futebol brasileiro e mundial também, né, que está acompanhando essa live, tem acompanhado aí o trabalho que a gente tem feito aqui no NUPEF, em especial também com o Tactic Up. E aí, se você me permitir, eu queria só responder duas perguntas aqui que sintetizam, da Marcela Marron e do Mariano, R. Mariano Santana, porque eles perguntam exatamente o que você colocou, só para poder complementar aqui a resposta, sobre as avaliações cognitivas.
Deixa eu tentar explicar para todos. Pessoal, avaliação, você tem N avaliações sobre a capacidade de tomada de decisão do atleta. Você tem avaliações simples e você tem avaliações complexas. Eu costumo dizer assim, no que refere à tomada de decisão e o comportamento tático, você tem avaliações tão simples de serem feitas como um exame de sangue pedido pelo médico. E você tem avaliações tão complexas de serem feitas como uma tomografia computadorizada também solicitada por um médico. Não é a todo momento que você faz uma tomografia computadorizada na sua vida e recorrentemente você faz um exame de sangue, né? Eu creio que o mais difícil é você trabalhar sem qualquer avaliação. O profissional que faz isso, na área dele, ele corre um sério risco de ser avaliado equivocadamente, subjetivamente, né? Então, ter uma avaliação e balizar o seu trabalho em cima dessa avaliação é muito importante para você. Então, existem testes que você pode fazer que são muito simples de serem feitos e são muito baratos, né? Para você poder mostrar, você treinador, mostrar como o seu trabalho está evoluindo. Faz uma analogia com o preparador físico. O preparador físico, quando ele chega dentro de um clube, ele chega e faz as avaliações físicas e a partir disso ele estabelece um plano de trabalho e vai sendo avaliado conforme a evolução desse seu trabalho, né? E ali... Ele saiu aqui, não sei se que aconteceu aqui na live, vou entrar aqui de novo. Que deu algum problema, acho. Chamar ele aqui de novo. Algum problema aqui na live, galera, mas ele já vai voltar. Abraço, Peterson, ali da UFV também, ao Henrique, treinador, Henrique Pereira, a Rafa, ao Dudu, ao Felipe Ximenes. Abraço para toda a galera que está acompanhando. Esperando aqui o professor voltar para ele falar um pouco mais do tema, que a gente ainda tem uns 10 minutinhos ainda para a gente conversar antes da próxima live. Obrigado, Zé Ferreira. Felipe Ximenes, oficial. Fornecimento de parâmetros de avaliação é importante até mesmo para a manutenção do emprego. Isso é verdade, professor. Porque se a gente não tiver parâmetros de avaliação, tanto do atleta quanto do treinador, não tem como a gente manter nosso emprego, né? Isso daí é uma afirmação totalmente diferente. Jeff Filgueiras, Felipe Araújo, Ana Silva, abraço para todos que estão acompanhando. João Marcelo Nichini. Esperando que o professor, não sei se deu algum problema aqui na live dele. Ele não entrou. Esperar que ele voltar aqui, que a gente ainda tem um tempo. Então eu quero reforçar para vocês que o professor Israel tem... Aqui, ó, o professor Israel voltou. Quero mandar um abraço pro João Vitor aí, que acabou de entrar aí na live. Muito obrigado, irmão. É nóis. A gente marca um dia de se ver aí, Viçosa. Oi, Marcos. E aí, professor? Oi. Hoje tá bravo, hein? Eu acho que tá todo mundo querendo entrar na live aí e por isso sobrecarrega o sistema. Sim, verdade. Não é? É. Aí já 2 vezes aí, mas a gente se recompõe. Sim, tranquilo. Bom, então eu estava nessa linha de raciocínio, né? O preparador físico, então, ele estabelece avaliações e apresenta ao coordenador dele, coordenador físico, e aí eles conversam objetivamente sobre o trabalho e sobre o perfil do atleta e a melhoria. O treinador, qual é o parâmetro de avaliação do trabalho do treinador? O jogo. E quando você tem só o jogo como parâmetro do seu trabalho, para todos que são treinadores sabem disso. É muito difícil você, dentro de uma competição, dentro de um jogo, você controlar todas as variáveis, porque existem inúmeras variáveis, né? Especialmente
é quando, quando seu atleta ainda depende de outras pessoas, ou quando seu atleta está alicerçado por outras pessoas. Então, ter uma Sim. ferramenta de avaliação do seu trabalho ou de balizamento do seu trabalho se torna extremamente importante para que você possa justificar as suas práticas, a sua metodologia e o seu trabalho. Sim, verdade. Professor, queria que você falasse um pouco aí no tempo restante sobre as ferramentas que a gente pode utilizar para tomar de decisão. Tem a Tactic Up, eu não conheço outras, se você conhece outra também, mas falar um pouco de como essas ferramentas auxiliam os treinadores no seu dia a dia e que eles consigam melhorar ainda mais para que os jogadores se tornem mais inteligentes. Vamos colocar assim, ó, vamos colocar o exame de sangue, né, da parte tática, ou seja, o exame mais simples de ser feito, o teste mais básico de ser feito, hoje é o Tactic Up. E é o teste mais acessível que existe. Porque você pode fazer essa avaliação baseada em 12 parâmetros de movimentação em campo, né? Tanto da parte ofensiva quanto da parte defensiva, tanto os jogadores que estão com o jogador que está com bola, né? Aquele mais próximo daquele jogador que está com bola, jogadores no centro do jogo, jogadores fora do centro do jogo. Então, você tem um parâmetro ali muito rápido e objetivo de como esse jogador lê uma situação de jogo e toma decisões, né? E esse é um teste muito simples. Você entra numa plataforma online, que é o www.tacticup.com.br. Tactic é de tática em inglês, né? E up de sempre evoluir, evolução, né? Então, por isso, Tactic Up, evolução da tática. tacticup.com.br, você entra, faz o teste e imediatamente após fazer o teste você tem acesso ao relatório. Então esse é o mais simples, vamos colocar assim, esse é o exame de sangue, né? Depois você tem um teste que é um teste mais ecológico, que é o FootSat, que é um teste amplamente conhecido, muitas pessoas usam no mundo todo. É um teste que é um pouco mais caro do que o Tactic Up, né? O Tactic Up é muito baratinho, R$50 por teste. O FootSat, ele não tem o preço teste, mas você tem o preço de manter um funcionário que faça essa avaliação no seu clube, né? E isso, obviamente, o preço do recurso humano, ele é alto, né? Então, tem clubes que optam por não ter esse profissional, né? E, às vezes, até contatam o pessoal aqui do NUPEF para que eles mandam os vídeos, né, as gravações do teste, e a gente vai e faz a avaliação e devolve o relatório para eles, tá? Depois existem testes laboratoriais, como se você estivesse fazendo aí já um raio-x ou uma tomografia computadorizada, né? Que você só vai fazer se você sentir necessidade em relação a esse tipo de avaliação. Aí você vai fazer o eye tracking, você vai fazer o sistema de Viena, e aí você tem inúmeros parâmetros para poder avaliar isso. Inclusive, agora em março, na última semana de março, saiu um artigo publicado por um grupo de pesquisadores de Londres, do qual eu fiz parte quando eu estava fazendo o meu pós-doutorado, mostrando que os jogadores são mais criativos no contexto europeu, que obviamente hoje é o contexto que a gente tem maior rendimento em termos de futebol, né, de jogadores, principais ligas, mostrando que esses jogadores, o que distingue eles em termos de criatividade é a forma com que eles fazem a busca visual, né? Então, isso é excelente, porque nós temos testes que são muito fáceis de serem aplicados, ou às vezes até testes em termos laboratoriais, vamos colocar aqui como se fosse o lactato na avaliação física, né? Que são testes laboratoriais que você faz, tá? Para que você possa conhecer essa capacidade de busca visual do atleta. O pessoal do NUPEF colocou aí os sites para quem está acompanhando a gente, né? Para quem tiver mais interesse em acompanhar, pode clicar aí nesses sites aí que tem os artigos publicados, tem o teste do Tactic Up para quem deseja conhecer mais. Sim, verdade. Eu acho muito importante também esses testes, não só que o senhor falou de testes, também os que a gente pode fazer, porque assim como é que o Cristóvão Abreu falou, esses testes também são fundamentais para confirmar ou não as impressões subjetivas da comissão acerca dos atletas. Antigamente a gente não possuía esses testes, não tinha toda essa tecnologia, e antes era só o subjetivo. Então a gente foi no erro e no acerto. Vou fazer isso, vamos testar se vai dar certo. Daí não deu certo, fazer de outra forma. E hoje a gente tem muito esses testes para que a gente possa
não ficar só errando e fazendo vou testar isso para ver se dá certo, mas sim pegar o teste e falar, é isso que funciona, eu vou aplicar isso. Então, esses testes eles são importantes para que a gente possa criar jogadores mais criativos, jogadores mais inteligentes, para que a gente possa evoluir. E o NUPEF, o senhor, aí o Tati Cup, eles estão ajudando a evolução da tecnologia e constantemente a evolução do nosso futebol brasileiro. Eu queria perguntar, minha última pergunta antes que a outra live, para mim não atrasar a sua outra live, dentro do treinamento, o treinador ele tem a possibilidade de pegar o atleta, ele vai mostrar os dados. Que eu estava vendo várias fotos do Tati Cup, eles mostram os dados para os jogadores. Só ele e o treinador e conversando, ou ele mostra, ou tem uma base do grupo todo também, de tomar a direção do grupo todo? Falhou um pouquinho, mas eu acho que eu entendi. Se ele consegue visualizar o grupo todo, não é isso? Isso. Ok. Primeiro, agradecer ao Cristóvão aí o comentário. Cristóvão é um professor aí a plataforma Clube, para que as pessoas possam aproveitar. Nesse momento, até sábado, tem uma promoção aí de gratuidade para quem quiser conhecer, fazer o teste como atleta, né? A partir de sábado vai ser a plataforma Clube, para que todo mundo possa ser feito. Quando você acessar a plataforma Clube, você vai ter todos os atletas. Tem uma travada aqui para mim, galera. Vamos ver se o professor vai dar ou não. Renan Cunha, abraço, tá vendo? Professor, tá travando aqui um pouquinho para mim. Acho que é a terceira vez que muita gente entrando aí na live. Tá dando problema na live. Vamos ver se vai dar certo, porque a minha tela aqui... Muito obrigado, treinador. Mesmo. Ele vai sair aqui, só vai voltar aqui. Abraço no PF. Sim, está travando, Phil, a gente já vai voltar. Para ele falar aqui, não sei se é na conexão dele ou é na minha, que está travando, tá? Vai voltar só para fazer aqui. Já podemos pedir música da Fantástica, hein, professor? Tá travando, né? É muita gente. Até o Feu lá de Lisboa está acompanhando a gente. Um abraço, Feu. Feu é fantástico, é um profissional diferenciadíssimo. Então, dá para você poder acompanhar todo o perfil dos seus atletas e aí direcionar o treinamento com base nas necessidades deles, entendeu? Eu convido a todas as pessoas a acompanhar realmente as lives lá do Tati Cup, as suas aqui também, obviamente, né? Porque você tem sido uma pessoa que tem buscado muito passar informações qualificadas para os seus seguidores, né? Para as pessoas que querem aperfeiçoar e melhorar o futebol. Então, vai acompanhando, porque para quem, inclusive, foi até lá no perfil do Tati Cup, vai ver que essas informações, em termos da avaliação do grupo, da percepção do treinador, aquilo que o Cristóvão colocou, né? São sempre muito decisivas. E quando a gente faz a avaliação objetiva, a gente acaba por detectar essas incongruências. Quanto mais incongruência há, mais difícil vai ser a formação do atleta. Beleza? Sim, verdade. Beleza. Professor, eu quero te agradecer porque aí deu tempo da nossa live, você está atrasado para outra, eu também tenho live mais tarde. Eu gostaria de te agradecer por ter aceitado o convite novamente. É uma honra para mim ter falado com o senhor. Se a gente puder marcar também mais para frente, aí, fora do período da quarentena, aí, entre os meios, a gente marcar também outras lives para a gente conversar também outros assuntos, que eu tenho certeza que vai agregar muito. Você agregou muito para mim nesta noite. E eu desejo todo sucesso aí para você na sua caminhada e nos seus trabalhos aí na UFV e para todo mundo que trabalha com o senhor também. Obrigado, Marcos. Um abraço a todos que acompanharam a gente. É sempre rapidinho, mas sempre a gente deixa aí uma informação que espero que tenha sido útil para todo mundo. Sucesso aí no seu trabalho. Um abraço a todos aí. A Ana, que também está lá em Lisboa.
e a todos os alunos da especialização em futebol da Universidade Federal de Viçosa que acompanharam, o pessoal do NUPEF e o pessoal do Tati Cup. Tá bom, meu amigo? A gente segue em contato. Um abraço. Foi um prazer a gente retomar outras vezes a conversa. Um abração. Beleza, prazer, meu. Abraço. Tchau.